vídeo. Na introdução do canal, e os carros que você acha com preço mais ou menos, você acaba olhando um carro muito esmirilhado. Então você acaba gastando muito para poder reformar o carro ou deixar o carro íntegro de volta, tá? E nessa minha luta para achar um sapão, eu olhei 24 Golfs e não consegui fechar nenhum, tá? Até fechei um, trouxe para casa, eu fiquei com o carro uns dias, porém não deu certo o negócio e tive que desfazer o carro. O carro era um Golf vermelho, Raro 20, teto solar, carro lindo, lindo. Eu queria muito montar esse carro, né? Era um carro dos meus sonhos e eu queria muito montar ele para colocar na graminha do BGT. Quem aí conhece o BGT sabe que é um dos eventos aí da Volks aí mais top que tem no ano. Tem outros também que são bem bacanas, mas o BGT lá ele é top demais lá e eu queria muito montar um projetinho para mim ir para lá. Porém não rolou, né? Entre os anúncios de Golf que eu tava achando, eu acabei encontrando o anúncio desse carro, né? Só que o carro tava em outra configuração. Ele tava com umas rodas diferentes, tava com filme no carro todo e tava já baixo, né? No anúncio. E aí, porém, quando eu chamei o rapaz, o ex-dono do carro, eu falei, perguntei sobre o carro, ele falou, olha, o carro já não tá mais com as rodas, eu vendi ontem. Um dia que eu chamei o cara, um dia antes ele vendeu as antigamente, parecido, mesma cor, mesma configuração de roda, porém era um carro exclusivo e as rodas eram o meio grafite. E então eu já tinha esse carro em mente já, né?
E o que me fez o atrativo é querer comprar esse carro é justamente essa cor, né? Como eu já tinha visto o carro montado com essa cor, e foi um atrativo a mais para mim poder me animar e comprar mais o carro. Bom, e agora? O carro presta ou não presta? Gente, o carro tem seus lados, os lados positivos e tem seus lados negativos, né? Lado negativo, já vamos começar com automático. Esse meu aqui, a configuração dele é manual, né? Mas se você comprar um carro desse automático, você vai ter dor de cabeça, porque é um câmbio L4 muito problemático, né? Dá dor de cabeça mesmo. E também o consumo do carro eleva muito por ser um câmbio 4 marchas, né? Então você prolonga muito a aceleração na troca de marcha. Então isso daí vai acabar fazendo aumentar muito o consumo do carro. Outra coisa, o carro tem uma suspensão muito delicada, né? Coxinho é o que mais sofre desses carros. Então aqui na frente, embaixo do painel, fica uma barulheira de coxinho. Eu já troquei meus coxinhos desse carro aqui, inclusive tá fazendo barulho. Eu troquei e em uma semana tá fazendo o mesmo barulho de novo, tá? Então eu tenho que estudar alguma outra forma, alguma outra coisa para mim poder tirar essa barulheira de coxinha. E não é porque o meu tá rebaixado, tá? O original ele dá problema mesmo de coxinha. Outro problema desse carro, sonda lambda. Dá muito defeito de sonda, acusa o computador de bordo aqui, o defeito antipoluição, é sonda, tá? Já tive problema com isso, levei na concessionária, resolvi, outros parceiros meus aí também já tiveram esse mesmo problema, e é de sonda. Também esse mesmo problema, esse defeito que acusa aqui, ó, pode ser também a tampa ali do motor, que tem um diafragma lá, que também é muito sensível, se ele furar, ele dá problema mesmo. Então são alguns defeitinhos crônicos que o carro tem. Logicamente, não é todos, né, ou toda hora que vai dar esse problema, tá? Esse carro também eu já fiz uma troca de embreagem, tá? A embreagem minha chegou em 120 mil, eu não sei o que aconteceu, virou ferro com ferro. Já troquei também, a embreagem desse carro é zero. Outra coisa também, parte elétrica do carro. É uma parte elétrica meio, como é que posso dizer, meio confusa. Porque às vezes os vidros dão umas osciladas para subir, oscilada para descer. Então tem que estar sempre passando ali, às vezes, um limpador nos conector, para não ficar fazendo isso, né? Acho que é só isso. Mas a mais é isso. Eu não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa. Mas os lados positivos do carro. O carro outro lado negativo é a tabela FIP, né? Do carro é muito baixa para quem está querendo vender. Para quem está querendo comprar, às vezes acaba compensando, né? Porque os lados positivos do carro é muito bom. Você, por exemplo, tem um carro muito completo, muito completo. Esse carro é completo de tudo que você pensar. Esse carro tem regulagem de farol, controle de bordo, piloto automático, controle no volante, que inclusive esse volante é bem legal, né? Ele tem várias funções, né? Tem farol de milha traseiro, tudo que você pensar esse carro tem. Retrovisor elétrico, vidro elétrico. E um atrativo, uma coisa bem bacana desse carro é esse aqui, ó. Você vira o volante e o meio permanece. É bem bacana esse aqui. É um carro barato de se ter, né? De se adquirir, né? É um carro muito completo, muito confortável. O acabamento do carro é excelente. Excelente o acabamento desse carro aqui. Você pode pegar carros aí, às vezes até mais melhores de ano, mais caros, não vem tão bem acabado como esse carro. Então foi outra coisa assim que me despertou muito no carro. Parte de consumo do carro, eu ando tranquilo, tá? Eu ando muito tranquilo, não sou de ficar acelerando. O carro faz uma média muito boa, tá? Inclusive eu gasto de combustível com esse carro aqui menos do que eu gastava com o Gol 1.0 que eu tinha. Mas, logicamente, o Gol levava um peso muito gigante, que era um som atrás, né? Então não dá para se comparar muito. Mas em relação ao consumo desse carro, eu acho até um consumo legal. Muita gente fala que o C4 Palas é gastão, e esse carro aqui eu acho ele bem econômico. Bom, e o que mais que a gente tem que falar desse carro? Bom, é um carro barato, né?
como eu falei pra vocês. Esse meu aqui é um carro 2008. Não é a versão o topo, né? Ele é a versão do meio. Tem a versão de entrada, tem esse versão igual ao meu e tem a topo que é exclusive, né? Esse meu aqui já vem com banco de couro e uns atrativos a mais aí do que vem na versão de entrada. A versão de entrada acho que vem com banco aveludado, se eu não me engano. E muda algumas outras coisinhas, acho que vem farol de milha embaixo. Bom, beleza. Peguei o carro, esse carro do rapaz lá, o carro veio pra mim original. E aí nós começamos a montar, né? Quando a gente montou ele, muita coisa deu errada, né? Eu cheguei até quase querer desistir. Então sei lá, eu achei que tava com alguma catiça, alguma caixa, que fazia tudo dar errado nesse carro. Quando comecei a montar a roda, deu errado, montou o pneu, deu errado, colocou suspensão, primeiro baixou a traseira, a frente não deu pra baixar, o carro andava empinado, parecia que tava com kit gás. Foi uma desgraceira pra montar esse carro. Mas enfim, chegou até o momento, o dia, eu dei o primeiro rolê com o carro montado, e foi muito bom, foi muito satisfatório. Sabe, pra você ver um carro ali que você lutou, batalhou e conseguiu ver montado. Nada também veio fácil, às vezes eu tô falando aqui, montou tudo, nada é muito fácil, tá? Trabalho muito, tá? Pra poder fazer esse tipo de coisa. E literalmente, parece até clichê a gente falando isso, né? O pessoal falando isso, mas trabalhando que realmente se consegue, se conquista, tem que correr atrás. Bom, enfim, vamos ver o que a gente fez por. Tá muito sol aqui, vamos filmar pra caramba. Bom, o carro tá assim, né? Tá nessa configuração. Coloquei as rodas, suspensão fixa. Inclusive a suspensão que veio nesse carro primeiramente, a gente colocou e eu acabei não gostando muito. Tava batendo muito seco, tive que fazer um retrabalho todinho de suspensão nesse carro, reforço. As rodas que eu comprei usada, tive que fazer as reformas dela. Pneu, o primeiro que eu coloquei começou a dar tumor. E aí acabei perdendo, né? Tive que comprar tudo pneu novo. Então foi uma série de coisinhas que foi acontecendo. Aí eu coloquei o plotter vermelho nas lanternas, achei que combinou, ficou bastante bacana. Bom, o que a gente ainda tem pra fazer nesse carro? Que eu vou parar provavelmente já de próximo pra poder fazer. Eu vou pintar esse para-choque traseiro, né? Que tá bem queimado aqui na parte de cima. Tem alguns raladinhos.
Bom, gente, o vídeo de hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham curtido aí. Se vocês assistiram até aqui e não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá essa moral pra gente, tá bom? Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.